mas o momento não é bom. Sem querer, quem sou eu para ensinar alguém, mas me faltou talvez uma pergunta lá na entrevista coletiva, né, para o Abel Ferreira. Abel Ferreira, você é freguês de Dorival Júnior? É uma pergunta. Na aí, prática se ele ficasse bravo, eu mostraria esses números para ele. Ó. Ele, em 9 jogos contra o Dorival, foram 2 vitórias, 2 empates e 5 vitórias do Dorival. A pergunta é, você é freguês do Dorival? Vocês acham que o Abel é freguês? Ou seja, são números e são reais. Ou seja, o Dorival hoje, ele montou, ficou claro, né? O Corinthians no finalzinho do jogo se amarrando ali, porque o empate era bom para o Corinthians e não era bom para o Palmeiras. Hoje, teoricamente, foi vitória para o Dorival. Em se tratando da história Corinthians e Palmeiras, é ruim você ver o Corinthians lá atrás fechado, não puxar um contra-ataque. Mas, em função da circunstância, o próprio Vitor Roque falou, não é? Vitor Roque falou, pô, tô saindo daqui decepcionado. E aí o técnico brasileiro a gente esquece de valorizar. O Abel, quando ganha, né? Porque o Abel ganhou, os estrangeiros, eu não tenho nada contra os técnicos estrangeiros, existem técnicos estrangeiros ótimos, técnicos estrangeiros ruins, brasileiros técnicos bons ruins, técnicos brasileiros bons, jornalista bom, jornalista ruim, não tem conversa, né? Mas, ou seja, o brasileiro, no caso do Dorival, está dando um banho em cima do Abel Ferreira. Uma coisa não significa nada, gente, fique à vontade aí. Não, o Dorival é um treinador que consegue fazer omelete sem ovos, vamos falar a verdade, né? Ele já provou isso no São Paulo, provou isso até nos tempos do Flamengo, que não tinha um elenco tão forte quanto tem hoje, né? E ele faz com que o Corinthians, com poucos jogadores, acabe se transformando num time taticamente obediente. É um time obediente taticamente. Ele manda jogar na lateral esquerda ou na lateral direita, por exemplo, o Angilério joga lá e faz aquilo que ele pediu para fazer. O mesmo acontece com o Charles. Mesmo machucado, saiu tal, entrou o Tchoca no lugar dele, mas mesmo assim, o Charles jogou pela lateral direita. Quer dizer, ele é o técnico que organiza o time e tira o omelete, faz o omelete. Em cima disso, o Dorival hoje foi melhor do que o Abel? Eu acho que foi. Porra, lógico. Porque ele não tinha material humano, cara. Pois é, cara. E tem mais, ele ouviu as pessoas. Porque por ele ia escalar de novo o Félix Torres. Você viu a entrevista coletiva, a última dele? Bom menino, se dispõe a jogar. Quer dizer, eu entendi, a leitura que eu fiz é que outros não se dispuseram a jogar. Por isso que ele escalou, mas não foi, tirou o rapaz, que é bom menino, boa família, mas não tem jogado nada, tem comprometido o time do Corinthians bastante toda vez que joga, inclusive fora da posição. E pelo trabalho que ele fez, que está fazendo no Corinthians, especialmente hoje, sem vários jogadores, eu acho que o grande vitorioso do Clássico foi o Dorival Júnior. E mais, e ele é um cara que o grupo gosta dele. Temos 2 jogadores aqui, mas são jogadores. Técnico cujo elenco não gosta, não funciona. E pode ver, por todo lugar onde passa o Dorival, que ele é leal com o jogador. Os caras adoram o Dorival. Então o time jogou por ele. E no jogo de deu hoje, resultado, o empate mas foi demorou para engrenar, né? Mas no jogo de hoje, aí o cara tem que ser milagroso, Chico, né? no jogo de hoje, que o Corinthians tem, com os problemas que o Corinthians tem, sem dinheiro, não, o jogo de hoje, muitas lesões. Quanto tempo ele jogou sem Garro, sem Yuri Alberto e sem só teve Memphis? 2 vezes, o Dorival só teve 2 vezes, desde que ele chegou no Corinthians, os 4. A força máxima, né? Sem contar o Carrillo, mas vai com os 4. O Memphis, o Yuri e o Garro foram nas finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ou seja, ele teve 1 vez e meia, porque no jogo contra o Palmeiras, no segundo jogo, ele perdeu o Memphis e perdeu o Carrillo. O Dorival realmente tem se mostrado, não só nos números, dentro de campo, melhor nas escolhas. Miller, Gilmar falando a respeito. Isso é uma coisa, na necessidade ou não, ele está descobrindo outros talentos. Hoje, o Guinegão é um cara que está sendo importante para o Corinthians agora, já fez 3 acerto. gols. O Charles hoje na esquerda, por exemplo, coloca na conta do Dorival, Miller? Olha, Garrafa, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que quando um treinador supera o outro, é porque o seu time criou 200 chances de gols, é porque na prática técnica o time superou o adversário. Agora, o Corinthians superou o Palmeiras em quê? Na pegada, no carrinho, na voadora, no chão de cabelo, na vontade,
Na marcação, o Palmeiras não Tá conseguiu bom, jogar. isso pra mim é muito pouco. É? Eu concordo com o não é Meira. superar o adversário. Não, pra mim não tem nada a ver. Nada contra os Supera-se tecnicamente. Agora, pegada, qualquer time tem que ter isso. E o Palmeiras não teve. Tá bom, mas e na técnica? O Corinthians superou o Palmeiras na técnica? Não, mas não ganhou o então, jogo, o Palmeiras. pô. Então, O empate servia pro Corinthians, amassar o Abel, deu um nó tático no Abel. Não, isso não. Não, eu não Mas também não concordo. tomou um dó Eu não tático concordo que o do Corinthians Abel. jogou mais que o Palmeiras. Não jogou mais. não. Mas o empate foi muito melhor pro Corinthians. Ah, não, aí é outra coisa. É Mesmo jogando em resultado. casa. É isso, é isso. Resultado. Você tem que Agora- colocar na balança os desfalques que tem o o time empate do foi Corinthians. muito Não, mas não O interessa. Corinthians Eu jogou com acho- meio eu acho- time titular fora, pô. Diga, Gilmar. Não, eu acho assim, nesse jogo especificamente, o Abel se comportou muito bem, a sua equipe fez a lição. A teoria foi boa, mas a foi prática foi excelente. horrorosa. Só que assim, o corintiano, o time do Corinthians entrou, né, justamente para tentar neutralizar tudo isso. Mas O Palmeiras não sabia que o Corinthians ia entrar Ele assim? sabia, mas especificamente nesse jogo, o Corinthians mesmo com a vantagem levada nesse jogo, ela foi dada a uma força de vontade maior de vencer a partida, e isso coincidiu justamente com o empate, e aí ele levou, mas em termos técnicos, em termos de efetividade, o Palmeiras também foi bastante Olha, o Corinthians conseguiu fazer o gol, né, que acabou sendo contra do Piquerez, que não jogou nada do hoje. Piquerez, que não jogou nada. E esse foi o único lance a gol que a bola chegou. O Everton teve computado no final do jogo uma defesa, tecnicamente falando, que foi considerada uma defesa, mas que foi um chute da intermediária, fraquinho, que a bola quicou e ele encaixou. É isso que Ou conta. seja, Isso mais que nada, conta, pô. mais nada. Exatamente. Ou seja, O Palmeiras teve mais Ou seja, efetividade. e pelo primeiro tempo que o Palmeiras fez contra o Corinthians, apesar do gol contra, que foi uma infelicidade do Piquerez, dava a sensação de que no segundo tempo seria natural o Palmeiras ganhar o jogo. Só que a gente não viu isso, a gente viu uma chance do Maurício, que parece que correu para não chegar, talvez porque fosse despentear o cabelo, não sei, e mais nada, o Palmeiras não fez, só ficou chuveirando, tocando para lá, tocando para cá, o Sousa e o Facundo entraram, pareciam dois trapalhões dos quatro, então assim, terrível. Que o Então, Palmeiras Chile- produziu muito pouco ou muito nada, aí sim, eu concordo contigo, beleza. Mas o Corinthians não superou o Palmeiras. Não, Tá não certo. Tecnicamente, não. O que piora é a atuação, Tanto o que é piora é o que- resultado pro Palmeiras. Tanto é que não ganhou o jogo. É. Então, e nem os Palmeiras superou. Ô Chile, avisa o Não Silvestre, ganhou o jogo. então, para ele voltar com essa informação na sequência sobre o Pedrinho. O Corinthians tinha uma bala, por isso tá com transfer ban. Ia entrar uma grana nos cofres do Corinthians e parece por causa do presidente que saiu, Augusto Melo, o dinheiro não vem. Então, avisa o Silvestre para ele trazer essa informação. Informação, eu quero que ele repita e confirme. Yuri Alberto está de saída do Corinthians, segura aí. O Silvestre já vai se posicionar. E separa também, que a gente está aqui, garramos conversar, não colocamos ainda o lance foi ou não foi pênalti a favor do Palmeiras. A gente vai colocar a imagem e a grande oportunidade que o Maurício teve para definir e não definiu. Então, enquanto